A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pastora Deise Magalhães, da Igreja Missionária Água Viva. Hoje estaria ministrando ali na rua José Pelágio, 260, no Cristina C, mas por motivo do decreto de isolamento social, eu quero deixar uma palavra para os irmãos em Cristo Jesus que creem na palavra de Deus como regra de fé e prática. Vou começar com uma oração e que você coloque a sua vida diante do Senhor, como eu vou colocar o meu coração agora diante do Deus vivo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu ministro agora sobre cada família que está nos assistindo, que em nome de Jesus Cristo, o teu poder, que nós sabemos que é sobre os céus e sobre a terra, e o Senhor de longe, que o Senhor venha alcançar cada coração e que cada coração seja alcançado nessa pela tua, que nós, em nome de Jesus Cristo, possamos receber a tua palavra, que é viva e eficaz e é capaz de nos dar e acrescentar em nossa vida a fé necessária, primeiro para a salvação. Depois a tua palavra fala que o Senhor nos deu autoridade para podermos destruir todo principado e toda potestade. E é no nome de Jesus Cristo que eu repreendo agora todo principado e potestade de enfermidade sobre a terra, sobre o Brasil, sobre Minas Gerais, sobre Santa Luzia, e que cada um de nós possamos mesmo ser fortalecidos, renovados pelo teu poder. E aquele que está enfermo nessa hora, eu repreendo toda enfermidade, pois a tua palavra fala que tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. E eu creio e ministro a cura de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu creio que eu já recebi o meu renovo, o meu fortalecimento, a minha saúde, e eu creio que você, pela fé, também já alcançou nessa noite o poder de Deus, a unção de Jesus Cristo. Amém? A palavra que Deus me trouxe hoje está lá no livro de Juízes. E nós vamos falar, um pouquinho, eu quero dar um resumo sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes fala do povo de Israel, numa época em que o povo estava meio sem direção. A Bíblia fala que Moisés, após terem sido usados por Deus para levar o povo a tomar posse da terra prometida, o povo ficou sem direção após a morte de Josué. E a Bíblia fala que Deus, ele nunca abandonou e nem vai abandonar o povo dele. A Bíblia fala que o povo de Deus clamava ao Deus Todo-Poderoso e Deus levantava ali um juiz, um líder espiritual para conduzir o povo de Deus nas batalhas ali, que no Antigo Testamento nós vemos que as batalhas eram físicas e o povo de Deus era abençoado com a vitória. E numa época onde nós víamos ali, o povo de Deus ser conduzido por homens e mulheres. E hoje eu vou falar de uma mulher que foi grandemente usada por Deus na época dos patriarcas, que foi a juíza Débora. E a Bíblia fala que no capítulo de Juízes, a partir do capítulo 4, a Bíblia fala no capítulo 4 de Juízes: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Eude era um juiz, da época. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sisera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente.
E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Eu creio que deu para você entender aqui, no texto literal da palavra de Deus, que o povo de Deus estava sob forte opressão. E eu creio que nesses dias, mesmo sendo povo de Deus, algumas pessoas têm se sentido oprimidas pela questão do isolamento. E foi aí que o Espírito Santo de Deus me falou que Débora foi grandemente usada pelo Senhor para conduzir ali junto com ela o comandante, o capitão, para que eles pudessem ali. Débora manda chamar Baraque. E a Bíblia fala que quando Débora julgava Israel, ela julgava na simplicidade da sua casa, ali debaixo das palmeiras. E se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai ver que o povo de Deus ali, ele foi levado, né, de uma maneira tal, conduzido por Débora à vitória, que até o comandante ali de Débora, ali, ele confiou que aquela mulher era usada por Deus. E aquela mulher, sendo usada por Deus, ela fez o povo de Deus derrotar os inimigos. E eu quero te dizer que nessa noite, seja qual for o impedimento, seja onde for que você precisa ser usado por Deus, homem e mulher, unidos num só propósito, nós podemos, como igreja do Senhor, como líderes espirituais da nação de Deus, porque o Israel de Deus hoje é pela fé. Creio que pela fé, no nome de Jesus Cristo, todo inimigo é derrotado. Amém? E vocês sabem que a gravação em casa, muitas vezes, pode surgir coisas que nós não estávamos esperando. Então eu peço, né, desculpa aos meus amados irmãos. E eu quero que você não saia, né, da meditação dessa palavra e que você leia a palavra completa ali em Juízes capítulo 4 e capítulo 5 e que você possa observar essa mulher de Deus. Olha a visão que Deus trouxe para Débora. Débora pressão e ela mandou chamar ali o comandante, o Baraque, e a Bíblia fala que mesmo na simplicidade, Débora, ela teve uma estratégia de Deus. E a palavra de Deus hoje para a sua vida é uma palavra de ânimo. É uma palavra que você possa ver e que você possa enxergar o espiritual. Porque há uma batalha espiritual sendo travada. Se você ainda não percebeu, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os seus olhos espirituais nessa noite e que você veja a batalha espiritual que está sendo travada, como diz lá a Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, os nossos inimigos físicos, os nossos inimigos que muitas vezes usam pessoas para nos afrontarem, para tentar impedir a nossa vitória, na verdade, por trás de cada inimigo, há sim um inimigo espiritual, porque a nossa batalha no Antigo Testamento, a nossa batalha hoje no Novo Testamento, ela é uma batalha espiritual. E se você faz parte do reino de Jesus Cristo, você precisa se posicionar a favor do reino de Deus, a favor de vencer essa batalha através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, porque eu creio que com esses 3 pilares da nossa fé cristã, nós podemos vencer todos os inimigos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sei que é difícil não olharmos para aquilo que é físico, mas que o Espírito Santo de Deus te leve hoje para uma batalha espiritual
que nós, através da leitura da palavra, do jejum, que é consagrar, se separar para Deus, numa questão espiritual, se abster de alimentos ou de algo que você goste muito, você possa ser, para que você possa ser revestido pelo poder de Deus. Amém? Então essa é a palavra de Deus para nossas vidas. E agora nós vamos fazer uma oração de guerra. Há vários tipos de oração. A oração de intercessão, súplica, a oração, quando nós em espírito, nós clamamos o nosso Deus, porque o nosso Deus é onipresente, onisciente, quer dizer, ele sabe todas as coisas. Agora, o inimigo das nossas almas, ele não consegue ler pensamentos. Então, a oração de guerra, ela não precisa, ser em alto tom de voz, mas ela precisa ser feita num tom de voz audível, porque o inimigo, ele não lê pensamento. Às vezes eu vejo pessoas falando comigo, pastora, hoje o inimigo me afrontou e eu o repreendi espiritualmente o dia todo. Eu quero te dizer que Deus, ele escutou a sua oração, ele escuta a sua oração, ele vai atender o seu pedido, com certeza ele vai enviar do céu ali a ajuda necessária, porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que vão herdar a salvação. E quem herda a salvação? Aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eu creio que pelo poder de Jesus Cristo, como está escrito em Lucas 10, 19, o Senhor nos deu autoridade para pisar em todo o poder do inimigo e nada nos fará dano nenhum. Você não precisa ter medo, mas tem que ser em voz audível. Amém? Vamos fazer essa oração juntos? Então, amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco agora cada lar representado nas tuas mãos. Deus, eu coloco cada membro da igreja missionária Água Viva. Deus, e no nome de Jesus Cristo, que o Senhor, que é Deus de perto, é Deus de longe, possa alcançar cada vida nessa noite. E que o Senhor mostre nossas mãos para um combate espiritual. E que pelo poder da palavra de Deus, Jesus Cristo, que está acima de todo nome, sobre os céus e sobre a terra e embaixo da terra, conforme diz a tua palavra. Nós repreendemos todo mal. Nós repreendemos agora todo espírito maligno de enfermidade. Repreenda agora. Fale, abre seus lábios agora e fala: em nome de Jesus, eu repreendo da minha família, da minha casa, todo espírito de enfermidade. E em nome de Jesus, Deus, todo principado e potestade que está sobre o Brasil, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. E nós repreendemos esse principado e potestade de enfermidade. E nós declaramos a saúde do povo de Deus, a unção de Jeová Rafá, o Senhor que sara sobre essa terra, e na autoridade que tem o nome de Jesus Cristo também. Eu repreendo como o Senhor me mostrou, que a nossa guerra também espiritual é contra um espírito de miséria, e eu quero repreender esse espírito de miséria em nome de Jesus. Repreenda também da nossa terra, da nossa família, todo espírito de miséria, porque a palavra de Jesus também é Jeová Jirê, o Deus da provisão, que Jesus é Jeová, o Deus que prospera o seu povo, que a prosperidade do Senhor esteja sobre cada vida. Deus, em nome de Jesus, eu coloco agora em especial cada pessoa
seu trabalho próprio, o seu negócio, a sua empresa, a sua loja, eu coloco diante do Senhor agora. Deus, em nome de Jesus, seja o socorro, Pai, para essas pessoas que precisam pagar o trabalho, meu Deus, dos seus empregados, que precisam pagar o aluguel, que muitas vezes nesse momento está sendo afligido pela ansiedade. Eu quero repreender toda ansiedade em nome de Jesus Cristo, e eu ministro uma unção poderosa de Deus agora para curar, para libertar toda a opressão, como no seu livro de Juízes fala, que Débora foi usada pelo Senhor para levantar o povo de Deus para batalhar. Que nesse momento o Senhor me use para a tua glória, para levantar o teu povo agora, Pai, para que o seu povo seja levantado como um povo de guerra espiritual. A nossa oração hoje é de batalha. E nós cremos, Pai, que no nome de Jesus, enviar anjos poderosos do Senhor, dá ordem a teus anjos agora, Pai, para pelejar, para cercar essa terra, para em nome de Jesus Cristo fazer um reboliço santo, que no nome de Jesus Cristo, esse principado e essa potestade de enfermidade, esse principado e essa potestade de miséria sejam destruídos em nome de Jesus Cristo. E eu quero profetizar sobre essa terra, que essa terra seja sarada agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E eu declaro agora, na autoridade que tem o nome de Jesus Cristo, que Satanás e seus demônios batam em retirada agora do Brasil, em nome de Jesus Cristo, porque eu declaro frustrado todos os planos do inimigo agora. E eu creio e profetizo a unção do Deus Todo-Poderoso, do Pai da Eternidade, do grande eu sou, do El Shaddai agora sobre essa terra. E determino agora que nós, povo de Deus, brasileiros abençoados pelo Senhor, nós teremos vitória nessa guerra. Deus, em nome de Jesus, Pai, todos os médicos, todos os enfermeiros, Pai, os hospitais agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo principado e potestade de morte agora. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora que todo mal seja destruído e derrotado agora de cada hospital deste Brasil. Pai, visita este Brasil, de cada canto, de cada estado. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus essa praga do coronavírus. Eu repreendo agora essa enfermidade do Covid-19. E em nome de Jesus eu ministro agora sobre o Brasil, sobre essa terra, que essa terra seja sarada, que esse povo seja curado, para que a glória do Senhor resplandeça em nome de Jesus. E eu coloco as autoridades, Pai, as autoridades do governo, da presidência, Deus, em nome de Jesus Cristo, do ministro da saúde diante do Senhor agora, e alcança este povo para a tua glória, da inteligência, da sabedoria aos cientistas, Pai, para esse remédio, para que a vacina seja mesmo, meu Deus, para trazer cura, e que no nome de Jesus Cristo, toda inteligência, de toda sabedoria sobre os céus e sobre a terra, que o Senhor use homens e mulheres para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. A oração de guerra é uma oração pesada, mas Deus é que fortalece, Deus é que nos renova, e nós em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E eu profetizo a vitória do Senhor sobre a sua família, sobre a nossa terra, em nome de Jesus. Amém? Um abraço da pastora Deise Magalhães.